Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é golpe, os detalhes do plano bolsonarista. Um episódio para entender como as evidências levantadas pela Polícia Federal colocam o ex-presidente e militares de alto escalão no centro do plano para abolir o Estado Democrático de Direito. Eu converso com César Tralli, apresentador da Globo e da Globo News. Quarta-feira, 27 de novembro. Tralli, a gente já sabia um bocado sobre a investigação em relação à tentativa de golpe de Estado e você, inclusive, veio há poucos dias no assunto para falar de todas as apurações que você tinha e que são absolutamente confirmadas por esse relatório de quase 900 páginas produzido pela Polícia Federal. Agora, com o inquérito em mãos e tendo acesso a todos os detalhes, na sua avaliação, como fica a situação ou como está a situação de Jair Bolsonaro neste momento? Fica bem complicada, né, Natuza? Porque dá para a gente perceber bem pelo relatório da Polícia Federal, por toda essa investigação, que o ex-presidente da República, segundo tudo que foi apurado, tinha absoluto conhecimento de todas as tramas para um golpe de Estado. Tramas que começam já antes das próprias eleições presidenciais, na perspectiva de uma derrota de Bolsonaro nas urnas e que após as eleições, com de fato a vitória confirmada do então candidato Lula, isso ganha mais corpo e vai ganhando mais força dentro do coração do governo do Palácio do Planalto. Então, a Polícia Federal, na quebra de sigilo telemático, telefônico, de todos esses implicados, especialmente no telefone do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e no telefone do Braga Neto, que era o ex-ministro da Defesa e braço direito do Bolsonaro, na quebra desses dois telefones, até pelo que eu estava conversando com o investigador hoje à tarde, ou seja, pouco antes desse relatório vir à tona, essa quebra de telefone traz muita lucidez e joga muita luz sobre o conhecimento do ex-presidente da República em relação a tudo isso. Os investigadores concluem que Bolsonaro atuou de forma clara para se manter no poder. Bolsonaro efetivamente planejou, dirigiu e executou de forma coordenada com os demais integrantes do grupo desde pelo menos 2019. Atos concretos que objetivavam a abolição do Estado Democrático de Direito, com a sua permanência no cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Bolsonaro já havia sido indiciado em outros 2 inquéritos, da falsificação do cartão de vacinas e a apropriação indevida das joias sauditas. Esses crimes, segundo os investigadores, faziam parte do mesmo objetivo: impedir a posse do governo eleito legitimamente. A gente vai falar mais adiante do Braga Neto, porque a participação dele é uma participação central. Mas antes eu queria voltar para a segunda-feira desta semana, portanto, véspera do fim do sigilo do relatório. O Bolsonaro deu uma entrevista e nessa entrevista ele disse que ele nunca falou sobre golpe, mas perguntaram se havia sido discutido o estado de sítio e ele respondeu na linha de que tudo foi discutido, mas dentro do que ele chama de 4 linhas da Constituição. A investigação da PF mostra o contrário, que a discussão sobre o golpe era uma rotina quase que diária do governo Bolsonaro e que incluía também o presidente. Aliás, o depoimento do então comandante do Exército, Freire Gomes, dá conta de que Bolsonaro apresentou uma minuta de golpe numa reunião com os comandantes das Forças Armadas. Eu vou citar um trecho do documento da Polícia Federal do relatório. Esse trecho diz o seguinte: os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Eu queria falar dessas circunstâncias alheias à vontade dele, porque a Polícia Federal diz que ele só não foi concretizado, o golpe de Estado, porque o Exército, em particular, não se engajou. A cúpula do Exército, Freire Gomes, no caso, não se engajou.
Ô, Natuza, você sabe como a gente vai ganhando experiência na vida profissional e vai ficando cada vez mais cético e desconfiado em relação a tudo. Isso é ótimo para o trabalho profissional, porque questionar é o nosso dever. É a nossa matéria-prima, desconfiança, né? E eu tenho questionado muitos investigadores em relação a todo esse trabalho feito. Primeiro perguntando se eles não forçaram a mão para colocar o Bolsonaro na cena do crime, digamos assim, numa linguagem mais popular e policial. E depois, o porquê desse tanta trama descoberta não ter dado certo. E aí eu ouvi desses investigadores que atuaram profundamente nessas apurações ao longo de quase 12 anos um mesmo discurso, que não é uma investigação baseada em ouvir dizer: ah, estou acusando o fulano de tal disso, sem prova. Não, é uma investigação que, por tudo que se traz nesse relatório, quem faz essas afirmações categóricas faz com base em provas, e são provas materiais, provas de indícios e provas também em cima de coleta de informações e de quebra de sigilo telefônico, telemático, de computador, de tudo. Os investigadores apontam no relatório que Bolsonaro sabia e concordava com a chamada carta ao comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro. Documento criado para pressionar o comando do Exército a aderir à ruptura institucional, divulgado no dia 29 de novembro de 2022. Nesse dia, Mauro Cid enviou uma mensagem para o tenente-coronel Sérgio Cavalieri, segundo o relatório, ratificando que o então presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimento da situação. Na mensagem, ele diz: ele mesmo sabe o que é isso, né? Ele tomou 20 dias de cadeia quando era capitão, porque escreveu carta à Veja. Então, quem participa ativamente da investigação diz que não há sombra de dúvidas de que a cúpula do governo federal na administração passada tramou por um golpe de Estado e fez de tudo para dar certo, com a anuência do então presidente da República. 2. Por que não deu certo? Porque, num determinado momento, quando tudo isso estava para ser deflagrado, segundo também quem participou ativamente da investigação e analisou todos esses dados de nuvem, de celular, de troca de mensagens, de computador, de conversas, de minutas encontradas dentro de partido político, do Palácio do Planalto, não deu certo porque o presidente da República de então, ou seja, Jair Bolsonaro, na visão desses investigadores, sentiu que não ia ter o apoio necessário para conseguir fazer tudo isso acontecer. Na preparação estavam no comando os generais da reserva Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa; Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência; Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira e Laércio Virgílio; e o almirante da reserva e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. Após a derrota de Bolsonaro, as mensagens trocadas entre os investigados se tornaram mais extremadas de acordo com a investigação. E os ataques digitais passaram a ser concentrados aos militares de alta patente, que se recusaram a aderir ao golpe. Segundo a PF, os então comandantes do Exército, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, rechaçaram qualquer adesão de suas respectivas forças ao intento golpista. Já o almirante Almir Garnier, que comandava a Marinha, ratificou sua adesão aos atos criminosos. Ou seja, num determinado momento, o presidente então percebeu que, sem a cúpula do Exército engajada, não haveria possibilidade desse golpe ir adiante. Poderia ser que ia ter uma convulsão num primeiro momento, uma adesão até maior do que se esperava, mas isso não ia ser levado adiante. Não ia ser um plano com consistência e com, digamos assim, com fôlego para ser levado adiante. E foi por isso, na investigação da Polícia Federal, que ela conclui que o então presidente da República recua e não permite que isso aconteça, ou pelo menos não dá o aval para tudo isso ser levado a cabo. Esse é um ponto curioso, porque quando o general Freire Gomes é abordado
pela cúpula do governo Bolsonaro, ele chegou a dizer em uma das reuniões para definir, para explicar o porquê ele não se engajaria. Ele diz assim, segundo as nossas apurações, serão 20 dias de euforia para 20 anos de agonia. No seguinte sentido, o golpe poderia até dar certo, mas por um tempo muito limitado, mas ele levaria de roldão, ele sugaria as Forças Armadas para dentro da intentona golpista. E assim como a ditadura militar manchou a imagem das Forças Armadas, isso mancharia ainda mais. Então ele me parecia ter ciência das repercussões. Agora, tem um ponto do inquérito que me chamou bastante atenção e eu queria te pedir ajuda para explicar para quem nos acompanha aqui, que um dos pontos da investigação aponta para o fato de que o grupo golpista começou a atuar em 2019. Como é que era essa atuação em 2019, quando se estava muito distante da corrida eleitoral de 22, quando não se tinha nem dimensão de quem disputaria com Bolsonaro, enfim, o cenário em 2019 era diferente do cenário de 2022. É interessante isso, porque se você pegar o que aconteceu recentemente e voltar lá atrás, tudo tem uma conexão e tudo acaba fazendo sentido. Eu ouvi até de um diretor da Polícia Federal que um dos motivos pelos quais o ex-presidente não teria dado sinal verde para esse plano golpista, enfim, ser implementado na sua integralidade, foi porque ele próprio desconfiava que, de repente, se viesse uma virada de mesa, ia sobrar até para ele. Poderia ser que nem ele fosse mais o escolhido para continuar à frente do país depois de um golpe, dependendo do que acontecesse nas ruas, do que acontecesse com as instituições. Então, por que eu te digo isso? Porque na visão de quem participa da investigação e vai buscar isso lá atrás, em 2 anos, até mais tempo, era um pessoal que desconfiava da própria sombra. Então, a gente está falando de pessoas que elas já vêm trabalhando com teorias conspiratórias há muitos e muitos anos. Os investigadores apontaram que os ataques ao sistema eleitoral brasileiro começaram em 2019. O objetivo seria sedimentar na população a falsa realidade de fraude eleitoral, para posteriormente a narrativa atingir 2 objetivos. Inicialmente, não ser interpretada como um possível ato que só aconteceu por conta do resultado da eleição, em caso de derrota eleitoral. E o mais relevante, ser utilizada como fundamento para os atos que se sucederam após a derrota do então candidato Jair Bolsonaro no pleito de 2022. Segundo a polícia, os investigados sabiam que a narrativa falsa de fraude eleitoral, sendo disseminada por muito tempo, seria extremamente eficiente em seu público-alvo, já que o endosso de um grande número de usuários aumenta a confiança na informação que está sendo transmitida. É uma turma que já vinha tentando, de alguma forma, demonstrar para a sociedade que, olha, não acredite em nada, porque também nós não acreditamos. E é por isso que já antes das eleições presidenciais, lá atrás, já havia, portanto, essa disseminação de notícias falsas. Então, isso vem com o inquérito das fake news, das milícias digitais, dessa máquina de destruição de reputação e dessa desinformação que é disparada pelas redes sociais como se fosse um vírus pandêmico. Quando o então presidente Bolsonaro começa o seu governo, isso não para, pelo contrário, isso aumenta por meio do tal do gabinete do ódio instalado dentro do próprio Palácio do Planalto. Então, para quem participa ativamente das investigações, fica muito claro que esse grupo que disseminava informações falsas é o mesmo grupo que, de certa forma, faz de tudo para desacreditar o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, o que viria a acontecer num processo normal, democrático, como foi o de 2022, exatamente para, dependendo do resultado, conseguir jogar para a sociedade tanta desconfiança sobre tudo, a ponto de fazer com que uma parcela considerável da população e da sociedade aderisse a uma proposta de
virar a mesa no sentido de vamos enfrentar esse sistema cujo processo eleitoral é cheio de fraude, quando na verdade é exatamente o oposto. Então eles vinham com esse discurso de que era preciso desacreditar tudo e todos para que, se não desse certo o que eles queriam, um plano B fosse implementado a qualquer momento. Eu me lembro de uma declaração de Bolsonaro quando de uma visita aos Estados Unidos, em que ele surpreende dizendo, e eu achei aquela declaração completamente esquisita. Ele disse que, na verdade, em 2018 ele tinha sido eleito no primeiro turno, mas que, como houve fraude, o resultado só ficou para o segundo. É como se a fraude servisse para levar para o segundo turno e não para fazê-lo perder a eleição. Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu fui eleito em primeiro turno, mas, no meu entender, houve fraude. Tá? E nós temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado brevemente, eu quero mostrar. Agora as coisas parecem encaixadas, né? A extrema-direita faz isso no mundo inteiro, né? Eles se apegam à disseminação de conteúdo falso como estratégia de dominação mesmo, de conquista de corações e mentes para perpetuação no poder, ou para conquista ou para perpetuação no poder. E aí é muito curioso isso, porque você já vinha dizendo desde do nosso último encontro aqui que tudo começa com fake news, passa por uma corrida maluca para venda de joias, quando o golpe já não tinha dado certo, para que Bolsonaro pudesse sair do país. E segundo a PF, aquela ida dele para os Estados Unidos antes do término do seu próprio mandato, no dia 30 de dezembro, foi fuga e não uma mera viagem para não ter que passar faixa presidencial. E aí, Natuza, entra a fraude de cartão de vacinação. Sem dúvida, você bem lembrou. Tudo tem uma conexão. Se você para puxar isso, e o relatório final da PF diz claramente isso, que o ex-presidente já foi indiciado no inquérito das vacinas e também no inquérito das joias. E a PGR até agora não ofereceu denúncia em relação a ambos os inquéritos, porque estava esperando esse dos atos golpistas. Por quê? Porque nesse inquérito do golpe, que é o inquérito mãe, está tudo junto e misturado. Há uma conexão e um trabalho de investigação que, de acordo com a PF, você consegue ligar uma coisa a outra e demonstrar que tudo tem uma razão de ser para a efetivação de um golpe de Estado e para a efetivação até mesmo de plano de assassinatos com fuga eventual de presidente, caso não desse certo o plano que se queria colocar em prática. O relatório cita o nome do ex-presidente 643 vezes. Segundo os investigadores, ministros, oficiais militares e assessores se reuniram várias vezes para discutir estratégias para o golpe de Estado, a mando de Bolsonaro. Havia, inclusive, um plano de fuga. De acordo com o inquérito, foi o que aconteceu em dezembro de 2022, quando o ex-presidente foi para os Estados Unidos nas vésperas de Lula tomar posse. A investigação identificou um plano para a evasão e fuga de Bolsonaro do país, caso seu ataque ao poder judiciário e ao regime democrático sofresse algum revés que colocasse sua liberdade em risco. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai ter em mãos um relatório em que ela consegue, de fato, fazer uma análise separada, olhando o todo. Então, o todo vai dizer, por partes, exatamente o que foi que aconteceu em cada um desses episódios e vai facilitar ou favorecer o oferecimento de denúncia em relação aos indiciados pela PF. Então, só para deixar claro, primeiro vieram as fake news. Milícias digitais. Milícias digitais, por meio de milícias digitais. Depois veio a fraude na carteira de vacinação. Bolsonaro não tinha se vacinado, existia o plano de fuga para os Estados Unidos, tudo isso segundo a PF, nada da nossa cabeça, e ele precisava ter a segurança de que ele conseguiria entrar nos Estados Unidos e que conseguiria ficar nos Estados Unidos sem uma carteira de vacinação. Isso não era possível. Sem ser importunado. Para evitar o risco dele ser mandado de volta, ele precisava ter uma carteira de vacinação
válida em tese. E por isso o Cid vai e falsifica a carteira de vacinação para que ele pudesse ficar nos Estados Unidos com tranquilidade. Ao mesmo tempo, logo antes da saída, teve uma corrida maluca para desembaraçar aquelas joias na Receita Federal. Porque também não se sabia naquele momento quanto tempo Bolsonaro precisaria ficar nos Estados Unidos. E aí entra ainda, além disso, desculpa te interromper, ainda entra a operação da BIM paralela, que a Polícia Federal consegue identificar dentro da Agência Brasileira de Inteligência um núcleo de disseminação de fake news, que ao mesmo tempo tinha o objetivo exatamente isso, de desvirtuar todo o trabalho que o próprio TSE vinha fazendo para o fortalecimento do processo democrático, das urnas eletrônicas, da lisura do pleito. Ao mesmo tempo, essa BIM paralela, segundo essa própria investigação da Polícia Federal, fazia perseguição e monitorava pessoas que tinham contato estreito com o STF, com desafetos do ex-presidente da República. Era como se fosse um gabinete paralelo de investigação que trabalhava nas profundezas para tentar desacreditar pessoas e oponentes ao governo de então. Além da BIM paralela, você deve se lembrar bem que teve aquela operação que pegou aqueles kids pretos que atuaram efetivamente no 8 de janeiro. Então, você vai vendo que são várias operações e células descobertas ao longo desses quase 2 anos que resultam hoje na descoberta e na revelação desse extenso relatório de quase 900 páginas, em que, para esse grupo da Polícia Federal que se debruçou sobre isso, fica muito claro que houve uma máquina de destruição de reputação, uma máquina para desacreditar o processo eleitoral brasileiro e núcleos de trabalho para efetivar um golpe de Estado e impedir que o ex-presidente Bolsonaro deixasse o poder, ou seja, a manutenção e a continuidade de um governo à força, na marra, a fórceps. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Tralli. Tem trechos do relatório que são de arrepiar a espinha. Um deles é o trecho que mostra que havia um plano que até então não tinha aparecido, que é a Operação 142. E se trata de um documento que foi apreendido na sede do PL, que é um partido político, partido de Bolsonaro, com um assessor do Braga Neto, que é o coronel Flávio Botelho Peregrino. O plano previa a anulação das eleições. É muito grave, né? O que essa operação revela de novidade na trama golpista? Porque havia, me parece, várias frentes de atuação. Uma frente que que estava preparada para prender Alexandre de Moraes uma vez o decreto de Bolsonaro, o decreto do golpe, fosse assinado. Havia uma frente que era uma frente da Operação 142, que é um trecho, é um artigo da Constituição, que é um artigo que muita gente defende que seja alterado para deixar ainda mais claro, porque já está claro, que as Forças Armadas não são poder moderador de absolutamente nada. E nessa Operação 142 tinha, além de anular as eleições, tinha interromper o processo de transição, anular atos do Supremo Tribunal Federal, preparação de tropas para ações diretas, anulação das eleições que eu já tinha mencionado, prorrogação de mandatos, substituição de todo o Tribunal Superior Eleitoral e preparação de novas eleições, e não há data prevista nesses planos descobertos pela Polícia Federal. Tem manuscritos, tem tabelas e tudo mais. E a etapa final, que era batizada de Estado Final Desejado Político, que estabelecia Lula não sobe a rampa. O que, a meu ver, é mais assustador do conteúdo todo desse relatório final da Polícia Federal é que houve, de fato, um planejamento militar muito consistente para uma tentativa de golpe de Estado. Não era uma coisa de um exército de Brancaleone, não, vai né? muito além dos acampamentos no QG do Exército,
vai muito além das manifestações na Avenida Paulista, na praia de Copacabana. O 7 de setembro de 22. De passeatas, enfim, de manifestações legítimas de pessoas descontentes, enfim. Vai muito além disso, vai muito além da chiadeira nos grupos de WhatsApp e também nas redes sociais. Então, você não é um caldo só, digamos assim, de uma parcela da sociedade que gostaria que a mesa fosse de fato virada ou que Bolsonaro continuasse no poder, custasse o que fosse necessário. O que a investigação da Polícia Federal mostra é que uma parcela considerável dos militares de então, especialmente daqueles que integravam a cúpula do Palácio do Planalto, tramaram nos seus mínimos detalhes o que seria um golpe de Estado. Do planejamento à execução e ao pós. O que fazer antes, durante e depois. O material foi apreendido na sede do PL, na mesa de um assessor de Braga Neto. No documento existem 6 destaques no organograma. Avaliação da conjuntura, relacionar todas as ingerências do Judiciário nas ações do Executivo e do Legislativo desde 2019. Linhas de esforço, enquadramento jurídico do Decreto 142. Convocação do Conselho da República e da Defesa, discurso em cadeia nacional de TV e rádio, preparação da tropa para ações, mobilização de juristas e formadores de opinião, preparar comunicados para difusão, interrupção do processo de transição, anulação de atos arbitrários do STF, centro de gravidade estratégico, decretar o artigo 142, dia D, estado final desejado estratégico, restabelecer a ordem constitucional e o livre exercício dos direitos fundamentais. Centro de gravidade político, a anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, a substituição de todo o TSE e a preparação de novas eleições. E, por fim, estado final desejado político. Lula não sobe a rampa. E nesse depois, convocar eleições futuras, mas que, na verdade, segundo o relatório da PF, era um faz de conta, não ia convocar eleição nenhuma, era só para dizer, especialmente para quem está fora do país, do Brasil, olha, isso tudo foi feito para preservar a democracia. Era uma inversão completa de papéis e de entendimento. Eles queriam dar ar de legalidade a um golpe, né? É muito chocante esse aspecto também, porque eles queriam que o mundo os recebesse e compreendesse que ali era um ato, como você disse, de preservação da democracia, quando era o oposto. E a grande preocupação sempre foram os Estados Unidos, porque os militares brasileiros têm uma proximidade enorme com os militares americanos. Eles fazem treinamentos contínuos e rotineiros ao longo do ano, em vários aspectos, desde você usar programas de inteligência na área de satélite, de observação de locais, até mesmo treinamento em selva. E há, de fato, uma cooperação militar muito grande entre Brasil e Estados Unidos. E uma preocupação do ex-presidente Bolsonaro, isso os investigadores me trouxeram ao longo das apurações, era exatamente nesse sentido. Ele não queria, segundo quem participou ativamente da investigação, que os Estados Unidos não assinassem embaixo ou não aprovassem um plano desse. Tanto que ele foge, na visão da investigação, para os Estados Unidos, esperando que algo acontecesse aqui em que ele pudesse voltar numa condição, digamos assim, tive a aprovação americana e volto para os braços da população. Então, no entendimento de quem fez a investigação, esse planejamento todo minucioso, cheio de detalhes, ele buscava até mesmo projetar o Brasil internacionalmente com uma imagem de que, olha, nós estamos aqui para salvar a pátria. Nós não estamos aqui pensando apenas nesse grupo que quer continuar no poder, custe o que custar, rasgando a democracia e botando fogo nas urnas eletrônicas. Sem dúvida nenhuma. E eu fico me lembrando da discussão que foi travada no governo Lula, no 8 de janeiro e nos dias subsequentes, em que uma parte dos ministros defendeu a decretação da operação de garantia da lei e da ordem, que daria para os militares o poder de conter uma convulsão social, que era esperada
com o 8 de janeiro, né? O plano era esse, que o 8 de janeiro deflagrasse uma convulsão social que fosse disseminada nacionalmente e que o governo já empossado, o governo Lula, decretaria GLO, os militares assumiriam e Bolsonaro conseguiria, por meio dessa GLO, eventualmente voltar. Tudo em parte é delirante, mas em parte faz sentido de acordo com o plano apontado pela Polícia Federal. E aí, eu queria chegar no Braga Neto, porque desde a semana passada a gente vem dizendo que o papel do Braga Neto era maior do que se pensava, e o relatório traz justamente isso, Tralli. Segundo os investigadores, o Braga Neto usou as estratégias da milícia digital, a que você se referia lá de 2019, para promover ataques a militares que não tinham aderido ao golpe, em particular Freire Gomes, o então comandante do Exército. E o próprio Bolsonaro convocou reunião para pressionar os comandantes das Forças Armadas. Como é que essa pressão se desenrolou? O Braga Neto, segundo as investigações da Polícia Federal, nesse relatório final, ele foi pivô de tudo isso, ele foi peça fundamental nessa engrenagem da preparação de um golpe de Estado e de um ambiente para um golpe de Estado e mais para aquele plano de assassinato de autoridades. Então, quando eu conversei muito, e agora recentemente com os investigadores que atuaram nesse inquérito, eles me disseram que o que trouxe para eles muita convicção do envolvimento do Braga Neto foi o celular do Mauro Cid, porque no celular do Mauro Cid apreendido tinha muita conversa do Cid com o Braga Neto e com outras pessoas muito próximas, como o Anderson Torres, outros militares, em que eles falavam abertamente sobre essa questão de preparar o país para um golpe. E o próprio celular do Braga Neto, segundo o que eu conversei com investigadores, diz muito em relação ao papel dele nisso tudo. No sentido até do Braga Neto atuar na tentativa de destruição da reputação daqueles militares que eram contrários à execução de um plano de golpe de Estado. Então, a investigação traz que o Braga Neto fomentava, inflamava, incendiava parte dos militares para pressionar aqueles que não queriam participar desses planos, indo até a família deles. Olha, você não tem que só xingar e desmoralizar nas redes sociais ou ir para cima. Tem que ir para frente da casa dele. Tem que pegar a família também. Então, era na visão da Polícia Federal, um trabalho assim, bem robusto mesmo, amplo e perverso, no sentido de você tentar minar por dentro as Forças Armadas e intimidar, acuar quem não queria participar, e para fora você reunir o máximo de pessoas dentro do governo federal para fazer isso dar certo. Em 14 de dezembro, o general Laércio Virgílio envia uma série de mensagens a Freire Gomes. Em uma delas afirma: se o Bolsonaro cair, a nação brasileira cairá junto. É imperativo que as Forças Armadas intervenham urgentemente. Em outra mensagem para Freire Gomes, que segundo a PF foi possivelmente encaminhada, Laércio Virgílio faz um ultimato ao comandante do Exército. Diz: ou você toma uma decisão ou pede para sair. Conheço seu caráter, seu profissionalismo, mas você vai amargar essa mácula na sua reputação e passar para a história como o covarde traidor da pátria? A Polícia Federal afirma que encontrou mensagens de uma pessoa identificada como Riva, que confirmam a adesão do almirante Almir Garnier a um intento golpista. Na mensagem, Riva diz que o então comandante da Marinha é patriota. Tinham tanques no arsenal prontos. Essa mensagem foi encaminhada pelo tenente-coronel Sérgio Cavalieri ao tenente-coronel Mauro Cid. Durante a conversa, Cavalieri diz: fomos covardes, na minha opinião. Mauro Cid concorda. Fomos sim, mas todos, do presidente da República e os comandantes das forças. Na sequência, o então ajudante de ordens de Bolsonaro afirma: 64 não precisou de ninguém assinar nada, em referência ao golpe militar de 64. O relatório da Polícia Federal, que agora está nas mãos do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, ele não deixa dúvida para quem participou ativamente da investigação de que o general Braga Neto, que foi braço direito do então presidente, vice na chapa dele à reeleição,
tem um papel fundamental em tudo isso. E que isso só não deu certo porque o então presidente da República sentiu que não ia ter, de fato, a adesão das Forças Armadas, especialmente do Exército, para levar isso adiante. Eles iam deflagrar, poderia até dar certo num primeiro momento, mas viria um revés, viria algo que ia botar tudo a perder. E o ex-presidente Bolsonaro tinha muito medo do que poderia acontecer com ele. Tem aqui, eu estou com 2 telas abertas aqui no meu computador com uma intimidação de Braga Neto contra Freire Gomes. Ele manda uma mensagem de WhatsApp para o Freire Gomes e diz assim: cada vez mais a nação brasileira precisa de você e exige o seu posicionamento, Kid Preto. Kid Preto faz referência àquela tropa especial do Exército, bem especializada, que estava no centro, né? Uma parte desses Kids Pretos estavam no centro da trama pista. E aí ele vai, não é para salvar o governo, é para salvar o Estado Democrático de Direito. E aí ele continua: qual é a dúvida, se dirigindo a Freire Gomes? Qual é o receio? Ou você toma uma atitude de patriota urgentemente, ou todos nós militares amargaremos pelo resto de nossas vidas a marca da desonra, da covardia e seremos considerados traidores da pátria. Olha a inversão. Traidor da pátria seria quem não aderiu ao golpe, e não aquele que está dando um golpe de Estado ou que pretende dar um golpe de Estado. E aí ele manda esse print dessa conversa para um outro militar. E aí fala assim: meu amigo, infelizmente eu tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. E aí esse outro militar diz o seguinte: então vamos continuar a pressão. E se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Ao que Braga Neto responde: oferece a cabeça dele. E diz um palavrão no sentido de arregão. E continua. Chama de cagão mesmo. Obrigada, Tralli. A palavra é feia, mas é essa. É certo, tá certo. E aí ele segue em frente à residência do general Freire Gomes agora. Ele dá o comando para os leões irem para frente da casa de um comandante do Exército. Ou seja, de uma ousadia que eu poucas vezes vi até aqui. Agora, tem algo interessante, Natuza, porque assim, o Freire Gomes só na pessoa física não conseguiria salvar o país de um plano golpista arquitetado e orquestrado com esse grau de detalhamento e de seriedade, porque você observa nessa investigação da Polícia Federal que essa divisão toda desses 37 indiciados em núcleos demonstra o papel de cada um deles e de cada núcleo nessas tramas todas, com muita organização, com muito planejamento e com muito detalhe. Então você vê que, de fato, é um trabalho feito por militares experientes, como se eles estivessem se preparando para uma guerra. Para a sorte do país, na visão de quem fez a investigação, uma grande parte das Forças Armadas não estava se sentindo satisfeita ou confortável em aderir a tudo isso. Até onde eu sei, não teve uma convocação de uma reunião. Vamos discutir aqui se o alto comando do Exército vai apoiar ou não o golpe. O que relataram é o seguinte: eles sabiam do que estava sendo tratado e, neste caso, o placar final era 12-4. 12 militares totalmente contrários a qualquer ruptura institucional e 4 a favor. Porque são profissionais que sabem separar exatamente o que é o papel das Forças Armadas do que é o papel de uma democracia ou de um governo legítimo eleito, de um processo eleitoral. Então, na investigação, traz até o conteúdo de outros militares do Exército à época repreendendo seus subordinados, porque eles já vinham dentro do Exército, na inteligência do Exército, identificando que alguma coisa estava fugindo do controle ou que podia dar errado. Eles já estavam captando no ar e pelas conversas todas dentro dos quartéis de que tinha um grupo muito forte dentro das Forças Armadas querendo vir à mesa. E aí entra, obviamente, essa cúpula do Palácio do Planalto que estava ali muito próxima ao ex-presidente da República. E vários militares, Comando Militar do Sudeste, por exemplo, que é um dos mais importantes, vários desses comandantes começaram a informar e alertar os seus subordinados diretos. Olha, avisa a tropa que eu estou sabendo que tem gente querendo se aventurar em golpe. Se fizer isso, vai sofrer as punições conforme o nosso regulamento interno.
Então, é muito importante que a gente diga isso. Eu me lembro muito bem, no ano de 2022, das eleições presidenciais, quando vinha com esse discurso de que não dá para acreditar na urna eletrônica, esse processo é cheio de falha, a gente tem que começar a pensar em virar esse jogo, que eu conversei, e você também deve ter conversado com vários militares da época, e que eles diziam o seguinte: a gente tem que saber que a gente vive uma democracia consolidada e que nós temos que saber respeitar as regras do jogo. Uma hora você ganha, uma hora você perde, é do jogo. Se você perder, você levanta a cabeça e parte para a próxima eleição para tentar voltar. Sem dúvida nenhuma. E eu apontaria destaque para o Tomás Paiva, que hoje é o comandante do Exército. Ele é descrito como alguém que o tempo inteiro atuava no alto comando para dizer que aquilo era uma grande loucura. Por outro lado, tem gente que argumenta o seguinte: mas ok, como é que se discutiu no alto comando a possibilidade de um golpe, que era derrotado, porque a maioria do alto comando não se engajou, naturalmente, mas não vieram a público dizer isso. E aí a explicação é que dentro da lógica militar tem uma questão de hierarquia, enfim. Essa história ainda precisa ser contada, a gente vai ter que fazer um outro episódio do assunto para falar disso. E eles convivem, né, Natuza? Vivem nos quartéis, vivem em cerimônias, as famílias convivem, eles são criados nesse ambiente, crescem nesse ambiente, os filhos estudam em escolas militares, casam entre si, viajam entre si, vão morar juntos em outros países. Então, tem um desconforto grande que é compreensível por ser uma força tão fechada, de um ficar entregando o outro. Mas a investigação da Polícia Federal mostra isso, que além do Freire Gomes, uma grande parte da cúpula do Exército, em especial da época, já sabia de tramas golpistas e fez de tudo para avisar os seus subordinados diretos, às suas tropas, de que quem se aventurasse a isso ia sofrer punição. Ou seja, quem estava lá em cima não ia assinar embaixo, não ia aderir e ia depois punir quem estivesse rasgando as regras da corporação. César Tralli, muito obrigada por se dispor a conversar com a gente depois de um dia inteiro de apuração, leitura de relatório. Não é pouca coisa. Obrigada. Sou fã do assunto e sempre que você chamar estarei aqui. Você é um assunter honorário aqui. Eu não perco um. Obrigado. Um beijo, obrigada. Beijo. E para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.